Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente sua vida, seus estudos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do Desafiando Concursos. Eventualmente, se essa é a sua primeira aula aqui do canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Rebeca Costa, sou professora de legislação e nós estamos agora na nossa terceira aula sobre o Estatuto do Servidor de Macaé. Galera, agora essa aula é de extrema importância, porque nós vamos tratar de 3 assuntos importantíssimos do Estatuto do Servidor. Lembrando que todas as aulas aqui do YouTube do Desafiando Concurso são gratuitas. O que nós estamos vendendo são os PDFs de tudo que nós vimos aqui, tudo que a gente anota, mapas mentais, tudo que nós estamos usando, que está aí na sua tela, lá na plataforma do Desafiando Concurso por R$19,90, tanto do Estatuto do Servidor quanto também da lei orgânica que eu vou estar colocando na plataforma. Se você quiser estar ajudando, desafiando concursos da plataforma, é só você ir lá no link que vai estar aqui na descrição, ou você pode pedir diretamente nos comentários, tá bom, galera? Bom, hoje nós vamos iniciar 3 assuntos importantes. Pessoal, eu tinha compartilhado com vocês, deixa eu ver aqui, para quem eventualmente não estava, né? Eu acho que foi na última aula, né? Foi na segunda aula. Para quem não estava, eu vou mostrar para vocês, ó. Eu fiz esse desenhozinho aqui com o pessoal. O que é esse desenho? O que esse desenho ele significa? O que ele representa? Ele representa nada mais, nada menos que um esqueminha, tá? Dos passos a serem seguidos, da aprovação no concurso até o efetivo exercício daquele servidor. Então, aqui tem estabelecido essa ordem. Aprovação em concurso, nomeação, que é o quê? Que é a forma de provimento, concorda comigo? Terceiro, que é a posse. O quarto, que é a entrada em exercício. Beleza? Então, vamos lá, ó. Posse. Gente, presta atenção. O que vai completar a investidura no servidor, do servidor no cargo público é o quê? É a posse e o exercício. Então, a posse e o exercício, o que eles fazem? Eles fecham ali com chave de ouro a investidura do servidor. O que é a posse? A posse ela é marcada pela assinatura do termo, tanto do servidor quanto do seu superior. E na posse é como se ele estivesse ali aceitando os direitos e deveres inerentes ao cargo público, inerentes àquele cargo em que ele foi aprovado, que ele está tomando posse. Então, isso é posse. A posse ela é marcada por esse início dos direitos e deveres do servidor. Beleza? Agora, eu sempre dou esse exemplo para o pessoal. Se eu viro para você e falo assim, eu faço exercício físico, eu vou começar a fazer exercício físico. Ai, que legal, eu vou começar todos os dias, todas as manhãs eu vou fazer uma caminhada. Se eu simplesmente falar que vou fazer exercício físico e nunca começo, adianta alguma coisa? Aí você vai me ver daqui uma semana. E aí, começou? Você falou que ia fazer uma caminhada, você começou? Não. Ainda não comecei. Eu vou começar. Mas eu não comecei ainda não, mas eu vou começar. Adianta alguma coisa? Não adianta. É como se você falasse pro servidor, você tomou posse, que legal, você já entrou em exercício? Não, ainda não. Eu tenho tempo ainda, não entrei em exercício. Adianta alguma coisa? O servidor ir, tomar posse, mas não entrar em exercício? O que é entrar em exercício, Rebeca? É iniciar, de fato, o exercício no cargo público. Ou seja, peraí, eu fui aprovado, o que eu tenho que fazer agora? O que nós falamos lá na primeira aula? Olha a caixinha do cargo público. Olha a caixinha. Peraí, agora eu vou começar as minhas atribuições, as minhas responsabilidades, eu vou ver quais são os meus direitos. Basicamente isso. Ou seja, o exercício do cargo, ele vem naturalmente decorrente da posse. Por isso que eu fiz esse desenho para vocês. Porque é um passo
aprovação, nomeação, posse, exercício. Não tem como, por exemplo, não tem como daqui pular para cá. Não tem como. Não tem como, por exemplo, daqui pular para o exercício. Não tem como. Então, o exercício deriva daqui, ó. É da posse, aí vem o quê? O exercício. Então, é tudo um passo a passo, é tudo um caminho. Então, o exercício, a entrada em exercício, ela decorre da posse. Então, o exercício é quando o servidor, de fato e de verdade, ele começa a desempenhar legalmente as suas funções. O que eu falei na primeira aula mesmo? O cargo é o desempenho de função. O cargo tem função. Não adianta o Zezinho falar assim, eu tomei posse no cargo. Tá, mas você já exerceu? Não. Nunca exerci. O que vai adiantar? Não vai adiantar nada. E ali também, decorrente, ele vai o quê? Adquirir seus direitos e vantagens. Mas ele tem que entrar em exercício. Não adianta ele tomar posse e não entrar em exercício, tá? Agora, como que eu vou efetivar a posse? Como que o Zezinho efetiva a posse? Pela assinatura do termo, foi o que eu falei para vocês, tá? E ali, o servidor, ele toma ciência das suas atribuições, ou seja, a atribuição do cargo dele, os deveres decorrentes dessa atribuição, as suas responsabilidades, porque ele tem responsabilidade, não é simplesmente, eu sou servidor, acabou. Não, ele tem responsabilidade e os direitos. E tudo isso é inerente ao quê? Ao cargo. Tudo isso é inerente ao cargo, tá? E não pode ser alterado unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados os casos previstos em lei. Beleza? Bom, aí vem o seguinte. Aí você vai me perguntar assim, Rebeca, você acabou de falar que o exercício decorre da posse. Beleza. Mas, a partir de quando que eu posso contar posse, exercício? Qual que é o prazo? Boa pergunta. Quando você fala de nomeação para posse, o prazo são 30 dias. Então, exemplo, saiu o ato de provimento, é nomeação. Da nomeação para posse, o servidor, ou seja, tirei meu slide, peraí. O Zezinho, ele tem 30 dias para tomar posse. Beleza? Provimento. Forma de provimento, nomeação, ele tem 30 dias para tomar posse. Agora, exemplo. Ai, não, esqueci. Nossa, esqueci de tomar posse. Passou o tempo, esqueci. Eita, o que vai acontecer? Vai ser tornado sem efeito. Porque ele não tomou posse do prazo. Ele não tomou posse no prazo previsto. Ou seja, ele perde a sua vaga. Põe despertador. Bom, então, obviamente, eu só posso empossar uma pessoa num cargo se ela está apta fisicamente e mentalmente. E aí, como que você comprova uma aptidão física ou mental? Por uma inspeção médica, tá? Mas vamos imaginar que, vamos supor, o Zezinho vai tomar posse, só que o Zezinho, ele está de licença. Ele fez uma cirurgia, tá aí de licença, por exemplo. O que vai acontecer? Esse prazo de 30 dias, ele só vai ser contado a partir do momento em que a licença do Zezinho acaba. Então, exemplo, ele ficou 2 meses de licença. Ele ficou lá, um exemplo, 60 dias de licença. Esses 30 dias para ele poder tomar posse só vai começar a correr do término da licença dele, porque ele estava impedido de tomar posse. Por quê? Ele estava de licença, ele estava afastado por algum motivo. Bacana. Se ele estava impedido por algum motivo, não faz sentido. Um exemplo. Poxa, o Zezinho está impedido. Ele está lá, ele está de licença médica. Não, mas aqui não dá para ficar esperando, né? Então, não.
Vamos esperar, então, ele vai sair da licença dele, assim que a licença dele terminar, e começa a contar 30 dias. Beleza? Bom, o artigo 21, eu já vi sendo muito cobrado em prova, falando assim, ó. É vedado ou é proibida, a posse por procuração. O que é procuração, gente? É você fazer um documento, um documento específico, passando a execução de um direito, passando o exercício do seu direito para uma outra pessoa. É igual um advogado. Se você contrata um serviço de um advogado, o que você precisa fazer para ele? Uma procuração. Ele vai estar falando em seu nome, ele vai estar te defendendo. É como se fosse ele ali perante o juiz. Então, ele vai te defender. Agora, para tomar posse, pode ter procuração? Pode. Então, é facultado. O que é facultado? O que não é obrigatório. Então, vamos imaginar, se o servidor for tomar posse, mas se isso precisar ser feito por meio de uma procuração, pode? Pode, tá? Não tem problema algum. Quando que a posse vai acontecer? Nos casos de provimento do cargo por nomeação. Então, só tem posse no caso de nomeação, beleza? Agora, vamos supor, Rebeca, tomei posse. Bacana, legal. Quantos dias que eu tenho para entrar em exercício? Quantos dias? Ó, cuidado, ó. Quantos dias? 5 dias. Do ato de provimento, do ato de nomeação para tomar posse, 30 dias. Da posse para o exercício, 5 dias. Poxa, Rebeca, esqueci. Por favor, você não vai esquecer. Então, da nomeação para posse, 30 dias. Da posse para o exercício, 5 dias. Beleza? Maravilha. Agora, vamos supor. Rebeca, eu tomei posse. Só que o que aconteceu? Eu esqueci. Eu esqueci que eu tinha que entrar em exercício. E aí eu só lembrei no 10º dia. Eu vou falar, o quê? Você não lembrou? Não lembrei. O que vai acontecer comigo? E, infelizmente, o servidor vai ser exonerado. Zezinho tomou posse, mas Zezinho não entrou em exercício, ele vai ser exonerado. Beleza? Agora, como artigo 24, né? Agora começa o tema do estágio probatório. Como que o servidor adquire estabilidade? Vamos lá fazer o nosso desenho. Vamos fazer o desenho. Agora é hora de desenhar aqui na tela, né? Ó, presta atenção. Quando nós falamos de estabilidade, O que nós estamos falando, então? Ó, alguns pontos que eu sempre falo com os meus alunos. Primeiro, a estabilidade não é automática. Não é automática. Como assim? Não é assim. Tomei posse, entrei em exercício, já tenho estabilidade. Não é automática. A estabilidade, ela só vem com a aprovação em estágio probatório. Só com aprovação em estágio probatório. Beleza? Aí você vai me perguntar, Rebeca, aonde eu tenho sobre estágio probatório? Artigo 41 da Constituição Federal de 88. Nesse artigo aqui, ó, você tem o beabá da estabilidade. Beleza? Maravilha. Gente, bora lá então, ó. Primeiro ponto, não é automático. Só vem com aprovação em estágio probatório. Mas, então, o que é estágio probatório? Vamos lá ver. O estágio probatório nada mais é de que um período de 3 anos
de avaliação periódica de desempenho. Ou seja, vamos lá, vamos entender aqui. Zezinho tomou posse, Zezinho entrou em exercício. Os 3 anos iniciais de exercício do Zezinho será destinado para estágio probatório. Estágio probatório é o exercício comum do cargo. Pessoa, enfim, não tem nada de uau, nossa, não, é a mesma coisa do que as outras pessoas fazem. Só que a diferença é que o período de estágio probatório desses 3 anos, o servidor, ele é observado. O servidor, ele passa periodicamente por uma avaliação de desempenho. Para saber se ele está apto, peraí, não, esse servidor aqui não tem disciplina. Poxa, esse servidor aqui, ele não tem responsabilidade com o cargo dele. Então, periodicamente, durante os 3 anos de estágio probatório, ele passa por uma avaliação. Para que ele venha adquirir estabilidade, ele precisa ser aprovado em estágio probatório. Se a comissão ali de desempenho que foi designada para observar aquele servidor, se ele não é aprovado durante essa avaliação e é reprovado no estágio probatório, ele não adquire estabilidade. Beleza? Maravilha. Ou seja, o servidor que não foi aprovado em estágio probatório, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser exonerado. Simples assim. Porque não é simplesmente isso aqui, ó. Ah, eu já passei pelos 3 anos de estágio probatório. Tá bom, mas você foi aprovado no estágio probatório? Não, então ele vai ser exonerado. Beleza? Ele vai ser exonerado. Para se adquirir estabilidade, é obrigatória a aprovação em estágio probatório. Beleza? E aí, o que acontece? Rapidamente aqui. A estabilidade não é a mesma coisa de vitaliciedade. A estabilidade que vem do estágio probatório é para cargo efetivo lá, né? O Zezinho, enfim. Agora, vitaliciedade é ali privativo. Um exemplo, cargos do Ministério Público, tá? Mas estabilidade precisa-se obrigatoriamente decorrer da aprovação do estágio probatório, que são os 3 anos iniciais de efetivo exercício. Beleza? Agora, vamos supor, o Zezinho adquiriu estabilidade. Quais são os casos em que ele pode perder o seu cargo? Já que ele tem estabilidade, então, via de regra, entende-se que ele não vai perder o cargo, mas existem sim algumas situações elencadas, principalmente na Constituição Federal e aqui no seu estatuto. A primeira hipótese em que um servidor que já tem estabilidade, a primeira hipótese em que ele pode perder o cargo dele, é o caso de virtude de sentença judicial transitada em julgado. Olha aqui, transitado em julgado, que vem as bancas e falam assim: o servidor estável só poderá perder o cargo em virtude de sentença judicial, independente se transitado em julgado. Não, transitado em julgado. Segundo caso, se decorrente de um processo administrativo. O que é o processo administrativo? É o PAD, é o processo administrativo disciplinar. Nós vamos falar mais à frente. Terceira hipótese, mediante procedimento de avaliação periódica, foi o que eu falei para vocês. Ou seja, Zezinho não foi aprovado lá no estágio probatório. As avaliações periódicas dele eram todas negativas. Ele não foi aprovado em estágio probatório. O que vai acontecer com ele? Vai ser exonerado. Beleza? E a quarta opção aqui que trouxe no seu estatuto é o caso do artigo 169, parágrafo 4º da Constituição Federal. Aí eu deixei aqui na tela para vocês podem estar tirando print, dando uma olhadinha, tá bom? Maravilha. Ó, agora, vamos supor,
Invalidada por sentença judicial ou demissão, o que vai acontecer então? Ele vai ser reintegrado. Isso aí nós já vimos. Se o cargo dele for declarado extinto ou desnecessário, já vimos também que o que vai acontecer com o servidor? Ele vai ficar em disponibilidade até o seu aproveitamento. Beleza? Maravilha. Bom, o cargo, aí vem aqui, decorrente da aplicação do inciso 4, fica automaticamente extinto. Aqui já vai fazendo muita menção a outros artigos, tá? Mas eu vou deixar aqui na tela por um tempinho, se você quiser dar uma olhadinha, beleza? Maravilha. Bom, vacância. O que é vacância, gente? Vou vir aqui com vocês, ó, para a gente poder entender um pouquinho desse assunto. Vacância. Vacância. Vacância nada mais é do que cargo vazio. Que cargo vazio. Pensa só. Vamos supor que a Joana, ela entrou em aposentadoria, já está aposentada. Eu te pergunto, o que entrou em aposentadoria? Foi a Joana ou foi o cargo dela? Foi a Joana. Então, o cargo dela fica o quê? Fica vago, vazio. Então, sempre que um cargo fica vazio, a gente fala que entrou em vacância. Quais são os casos em que ocorre vacância? Exoneração. Exemplo, Carlos foi exonerado do cargo público dele. O cargo em si está lá, vazio, porque o Carlos foi exonerado. Mas o cargo dele está lá, então o cargo dele está vazio. Segundo caso, demissão. José foi demitido da administração, o cargo dele está vazio. Readaptação, exemplo. O José sofreu uma limitação física ou mental. Ele estava nesse cargo aqui. Ele foi readaptado para esse cargo. Esse cargo aqui que ele ocupava agora está vazio, porque ele foi readaptado para um cargo que venha a ser compatível com a sua limitação. A aposentadoria. Paulo entrou em aposentadoria. O cargo dele está vazio, o cargo dele está vago. Posse em outro cargo, por exemplo. Ana tomou posse em outro cargo efetivo, que é, no caso, inacumulável, ou seja, ela acabou acumulando 2 cargos que não podia. Ficou vazio o cargo dela. E o último caso é o falecimento. Então, vamos supor que o servidor faleceu. Ele faleceu, mas o cargo dele ainda está lá. Então, caso de vacância é quando existe o cargo ficando vazio. Agora, quando a gente fala de exoneração, nós temos 2 tipos de exoneração. A exoneração a pedido do servidor ou de ofício. Como assim? A pedido do servidor. O José pode chegar lá e pedir para ser exonerado. Como se ele estivesse pedindo para sair da administração. Agora, e o que é a exoneração de ofício? É quando eu tenho, por exemplo, a própria administração pública vendo aquela situação e exonerando o servidor. Quer um exemplo? José não foi aprovado em estágio probatório, então a própria administração pode exonerá-lo, pode exonerar José da administração, beleza? Então, quando que a exoneração de ofício, ou seja, própria da administração pública, quando que ela vai acontecer? Quando o servidor não for aprovado em estágio probatório, quando acontecer os casos do artigo 17, no caso do artigo 25, e se o servidor entrou em exercício, tomou posse, mas não entrou em exercício. Então, ele vai ser o quê? Exonerado. Peraí. Era para o José ter entrado em exercício. José não entrou em exercício? Infelizmente, José vai ter que ser exonerado. Beleza? Bom, pessoal, próxima aula, então, nós damos continuidade nesse assunto da vacância de exoneração. Beleza? Que Deus abençoe grandemente sua vida e seus estudos. Até nossa próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.